Seu filho nunca mais vai andar, disse o Dr. Roberto Mendes, suas palavras caindo como pedras no silêncio sepulcral do quarto hospitalar. Clara segurava a mãozinha gelada do pequeno Gabriel, de apenas 6 anos, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Seu ex-marido, o milionário Eduardo Santos, havia abandonado a família assim que soube do acidente. Mas o que ninguém imaginava era que Marta, a humilde empregada doméstica que ganhava apenas um salário mínimo, estava prestes a provar que os médicos estavam completamente errados. E quando Eduardo viu com seus próprios olhos o que aconteceu, ele simplesmente não conseguiu acreditar no milagre que testemunhava. Se você quer ver como uma mulher simples desafiou toda a ciência médica e mudou o destino de uma criança para sempre, deixa o like e se inscreve no canal. E fica até o final porque o que acontece no desfecho vai te arrepiar completamente. Era uma quinta-feira ensolarada de setembro, quando a vida da família Santos foi completamente destroçada em questão de poucos segundos. Gabriel brincava alegremente no parquinho do condomínio Jardim das Palmeiras, em Nova Esperança, quando escorregou do brinquedo mais alto e bateu a cabeça violentamente no chão de concreto. O som do impacto ecoou pelo parque como um tiro. Por alguns segundos aterrorizantes, Gabriel ficou completamente imóvel no chão, os olhos fechados, uma pequena poça de sangue se formando embaixo de sua cabeça. Clara Santos, de 28 anos, trabalhava como professora de escola pública e havia se divorciado de Eduardo Santos apenas 6 meses antes. O divórcio havia sido uma batalha judicial brutal. Eduardo era dono da Santos em Associados, uma das maiores construtoras da região, com patrimônio pessoal avaliado em 50 milhões de reais. Mas sua arrogância monumental, seu temperamento explosivo e sua frieza emocional haviam destruído o casamento aos poucos. "Marta! Marta! Vem rápido, pelo amor de Deus!" Clara gritou desesperada quando viu o filho desacordado no chão, uma visão que se gravaria em sua mente para sempre. Marta Oliveira, de 45 anos, trabalhava como empregada doméstica para Clara há 3 anos. Era uma mulher de pele morena, mãos calejadas pelo trabalho árduo de uma vida inteira, mas com um coração maior que o mundo inteiro. Tinha criado 5 filhos sozinha na periferia de Nova Esperança, depois que o marido a abandonou, e possuía uma sabedoria prática que nenhuma universidade no mundo ensinava. Mas o que Clara não fazia a menor ideia é que Marta escondia um passado que seria absolutamente crucial para salvar a vida de Gabriel. "Meu Deus do céu! Minha Nossa Senhora Aparecida!" Marta exclamou ao ver Gabriel inconsciente no chão. Imediatamente, com movimentos precisos e calmos, verificou sua respiração e pulso, conhecimentos que havia adquirido anos antes, quando trabalhou como auxiliar de enfermagem num hospital público, antes de perder o emprego por falta de diploma formal. A ambulância chegou em 15 minutos que pareceram uma eternidade absoluta. Gabriel foi transportado às pressas para o Hospital Central São Vicente, o mais bem equipado e tecnologicamente avançado da cidade, onde os melhores médicos da região trabalhavam. Durante 3 dias e 3 noites intermináveis, Gabriel permaneceu em estado de coma profundo na UTI pediátrica. Clara não saía 1 segundo sequer do lado da cama, segurando sua mãozinha pequenina e gelada, orando silenciosamente por um milagre que parecia cada vez mais distante. Marta também não se afastava nem por um momento, trazendo comida que Clara se recusava a comer, arrumando o quarto, fazendo absolutamente tudo que uma mãe dedicada faria. Eduardo apareceu no hospital apenas uma única vez, no primeiro dia após o acidente. Chegou vestindo um terno italiano, falando alto ao celular sobre contratos milionários, demonstrando muito mais irritação com a interrupção de sua agenda lotada do que qualquer preocupação genuína com o estado do filho. "Como ele está?" perguntou friamente para Clara, sem nem ao menos olhar para Gabriel na cama. "Os médicos ainda não conseguem determinar se ele vai acordar do coma." Clara respondeu entre lágrimas que não conseguia controlar. Eduardo ficou exatamente 20 minutos no hospital. Fez algumas ligações urgentes no corredor sobre negócios, checou seus e-mails no celular e foi embora. Nunca mais voltou. E foi nesse momento de abandono total que Marta tomou uma decisão que mudaria completamente o destino daquela família. No 4º dia após o acidente, Gabriel finalmente acordou do coma, mas a alegria inicial durou muito pouco tempo. Dr. Roberto Mendes, o neurologista infantil mais conceituado e respeitado da cidade, com mais de 20 anos de experiência, chamou Clara para uma conversa reservada em seu consultório. "Senhora Clara", disse o médico, ajustando seus óculos com uma expressão extremamente grave.
preciso ser completamente direto e honesto com a senhora sobre o estado de Gabriel. Os exames de ressonância magnética e tomografia mostram claramente que ele sofreu uma lesão gravíssima na medula espinhal, na região lombar. Ele nunca mais vai conseguir andar. Clara sentiu como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre sua cabeça. Suas pernas fraquejaram violentamente e ela precisou se apoiar na parede fria do consultório para não desmaiar no chão. Doutor, tem certeza absoluta disso? Não há absolutamente nada que possa ser feito? Nenhum tratamento, nenhuma cirurgia, nada? Ela perguntou, a voz quebrando em soluços desesperados. Infelizmente, é um diagnóstico definitivo e irreversível. A lesão é grave demais e está localizada numa região crítica que comprometeu completamente a transmissão dos impulsos nervosos para as pernas. Gabriel ficará paraplégico pelo resto de sua vida. Marta, que havia ouvido parte da conversa através da porta entreaberta do consultório, entrou silenciosamente na sala. Doutor, disse com voz firme e determinada, o senhor já presenciou crianças se recuperarem de lesões similares a essa? Dr. Roberto olhou para Marta com uma condescendência médica típica, como se estivesse falando com alguém que não tinha capacidade intelectual para compreender questões científicas complexas. Minha senhora, entendo perfeitamente que seja extremamente difícil aceitar uma realidade tão dura. Mas a medicina moderna é absolutamente clara e inequívoca nestes casos. Não existe nenhuma possibilidade real de recuperação da função motora. Marta não disse mais uma única palavra naquele momento, mas seus olhos escuros brilhavam com uma determinação férrea que nem o próprio médico mais experiente conseguia compreender completamente. Mas o que o doutor não fazia a menor ideia é que Marta simplesmente não aceita a palavra impossível em seu vocabulário. Quando Clara conseguiu reunir coragem suficiente para contar a Eduardo sobre o diagnóstico devastador por telefone, a reação dele foi ainda mais cruel e desumana do que ela jamais poderia ter imaginado em seus piores pesadelos. Um filho inválido para o resto da vida? Eduardo disse com desprezo absoluto e nojo na voz. Eu não vou carregar esse fardo pesado pelo resto da minha existência, Clara. Você que se vire para cuidar dele sozinha. Eduardo, pelo amor de Deus, ele é seu único filho, Clara gritou completamente incrédula com tamanha frieza. Era meu filho quando era uma criança normal e saudável. Agora ele é apenas um problema gigantesco que eu não tenho o menor tempo nem disposição para resolver. Tenho um império de negócios para administrar, uma vida próspera para viver, compromissos importantes para cumprir. Eduardo desligou o telefone bruscamente e nunca mais atendeu uma única ligação de Clara. No dia seguinte pela manhã, ela recebeu uma notificação judicial impiedosa. Eduardo estava formalmente renunciando ao pátrio poder e cancelando definitivamente o pagamento da pensão alimentícia. Clara se trancou no banheiro minúsculo do hospital e chorou incontrolavelmente por 2 horas seguidas. Agora estava completamente sozinha no mundo, sem emprego. Havia pedido afastamento indefinido para cuidar do filho, sem nenhuma fonte de renda e com uma criança que precisaria de cuidados médicos especializados e caríssimos pelo resto da vida. Mas foi quando Marta encontrou Clara naquele estado de desespero absoluto que algo verdadeiramente extraordinário começou a acontecer. Minha filha querida, Marta disse com ternura infinita, segurando as mãos trêmulas de Clara entre as suas. Esse menino lindo vai andar sim. Eu não sei exatamente como, eu não sei quando vai acontecer, mas ele vai andar perfeitamente. E nós duas vamos fazer esse milagre acontecer. Marta, você ouviu claramente o que o médico falou. É cientificamente impossível. O médico falou apenas o que a medicina tradicional dele consegue enxergar e compreender. Mas existe coisa neste mundo que a medicina não conhece, que não consegue explicar, que só o amor incondicional de mãe e a fé inabalável conseguem alcançar e realizar. Clara olhou profundamente nos olhos determinados e cheios de esperança de Marta, e sentiu uma pequena centelha de esperança acender em seu coração pela primeira vez em muitos dias sombrios. E foi exatamente nesse momento crucial que a verdadeira luta pela vida de Gabriel realmente começou. Gabriel recebeu alta médica após 2 semanas de internação intensiva, mas chegou em sua casa numa cadeira de rodas pediátrica. A casa precisou ser completamente adaptada numa reforma cara e dolorosa. Rampas de acesso, banheiro especial adaptado,
Cama hospitalar, barras de apoio. Clara gastou todas as suas economias de anos e ainda se endividou pesadamente. Enquanto Clara trabalhava meio período numa escola particular, o único emprego que conseguiu arranjar rapidamente, Marta cuidava integralmente de Gabriel. Mas o que ela fazia diariamente ia muito além dos cuidados básicos normais de uma cuidadora comum. Todas as manhãs, pontualmente às 6 horas, Marta começava uma rotina completamente secreta e meticulosa com Gabriel. Primeiro, fazia massagens prolongadas e cuidadosas nas pernas dele, usando uma técnica especializada que havia aprendido anos atrás quando trabalhou como auxiliar numa clínica de fisioterapia, antes de ser demitida por não ter diploma universitário. Tia Marta, por que a senhora sempre faz isso se eu não consigo sentir absolutamente nada nas minhas pernas? Gabriel perguntou com curiosidade infantil no terceiro dia de tratamento. Por que suas perninhas precisam lembrar como é estar vivas e funcionando, meu anjinho lindo? A gente não pode deixar elas esquecerem completamente como é se mexer. Depois das massagens matinais, Marta colocava Gabriel cuidadosamente de bruços na cama e movia suas pernas manualmente, simulando movimentos de caminhada natural, como se ele estivesse efetivamente andando. Fazia esse exercício por 1 hora completa, todos os dias, sem faltar um único dia, mesmo quando estava doente ou exausta. À tarde, ela inventava jogos criativos e estimulantes, onde Gabriel precisava tentar mover conscientemente os dedos dos pés, mesmo que aparentemente nada acontecesse. Prometia pequenos prêmios simbólicos, um doce especial, um desenho animado novo, um brinquedinho, para cada tentativa genuína de movimento. Mas o que absolutamente ninguém sabia é que Marta estava rigorosamente seguindo um método terapêutico que aprendera em circunstâncias muito especiais anos antes. Durante toda a sua adolescência difícil, Marta havia morado com uma tia que trabalhava como fisioterapeuta numa clínica especializada de reabilitação neurológica. Lá, ela havia presenciado dezenas de crianças com lesões medulares similares se recuperarem gradualmente através de estímulos motores constantes, movimentação passiva sistemática e estimulação neural persistente. Não possuía diploma médico, não entendia completamente os termos técnicos científicos, mas sabia intuitivamente que o corpo humano tinha uma capacidade extraordinária de surpreender até os especialistas mais experientes. Todas as noites, religiosamente, depois que Gabriel adormecia profundamente, Marta pesquisava obsessivamente na internet, usando o celular simples que Clara havia dado de presente, sobre exercícios terapêuticos específicos para diferentes tipos de paralisia. Imprimia os materiais na papelaria mais barata do bairro e estudava cada técnica com a dedicação de uma estudante universitária. E então, exatamente na 4ª semana de tratamento caseiro, algo absolutamente inacreditável aconteceu. Era uma segunda-feira típica de manhã quando Marta estava realizando a massagem rotineira de sempre nas pernas de Gabriel. Ela conversava animadamente com ele sobre os desenhos animados que ele mais gostava de assistir, quando de repente sentiu algo completamente diferente e inesperado. Gabriel, meu amor, você acabou de mover o dedinho do pé, ela gritou, transbordando de emoção pura. Não é verdade, tia Marta. A senhora que moveu, Gabriel disse, totalmente desacreditado. Não, meu anjinho, foi você mesmo. Tenta de novo agora. Fecha os olhinhos, pensa bem no seu dedinho do pé e tenta mexer com toda a sua força. Gabriel fechou os olhos pequeninos, concentrou-se com toda a determinação que uma criança de 6 anos consegue reunir, e o dedinho do pé direito se mexeu imperceptivelmente, mas inequivocamente. Marta começou a chorar e rir simultaneamente, numa explosão de alegria que não conseguia controlar. Clara! Clara! Vem aqui correndo! Pelo amor de Deus! Clara chegou correndo desesperadamente da cozinha, com o coração disparado, pensando que alguma emergência médica grave havia acontecido com Gabriel. O que foi, Marta? O que aconteceu? Gabriel conseguiu mexer o dedinho do pé. Ele movimentou sozinho. É um milagre. Clara olhou com ceticismo natural, mas Marta insistiu energicamente para Gabriel tentar repetir o movimento novamente. E aconteceu mais uma vez. Um movimento pequenininho, quase imperceptível para olhos desatentos, mas absolutamente real e consciente. Clara caiu de joelhos ao lado da cama hospitalar e começou a chorar copiosamente de emoção pura.
mas elas sabiam perfeitamente que ninguém no mundo médico acreditaria no que haviam presenciado. Clara levou Gabriel para uma consulta com o Dr. Roberto na semana seguinte e contou detalhadamente sobre os movimentos que havia testemunhado. Senhora Clara, o médico disse com paciência condescendente típica, é perfeitamente normal que aconteçam espasmos musculares involuntários e reflexos neurológicos residuais. Isso definitivamente não significa que haja qualquer recuperação real da função motora voluntária. Mas, doutor, ele consegue repetir o movimento específico quando a gente solicita. É consciente e controlado. Senhora Clara, entendo perfeitamente que a senhora queira se agarrar desesperadamente a qualquer esperança, por menor que seja, mas não posso eticamente dar falsas expectativas. Gabriel não vai conseguir andar, e é meu dever médico ser claro sobre isso. Marta, que estava sentada silenciosamente ao lado, não conseguiu se conter por mais tempo. Doutor, com todo o devido respeito à sua experiência, o senhor já observou pessoalmente esse menino fazendo exercícios terapêuticos todos os dias? Já acompanhou de perto o progresso gradual que ele está demonstrando? Dr. Roberto olhou para Marta com irritação visível e mal disfarçada. Minha senhora, a medicina científica não funciona baseada em esperanças infundadas ou exercícios caseiros sem supervisão médica. Ela funciona exclusivamente com base em evidências científicas comprovadas e protocolos estabelecidos. E se por acaso as evidências científicas tradicionais estiverem equivocadas neste caso específico? Marta retrucou corajosamente. O médico suspirou profundamente, claramente incomodado com o questionamento de sua autoridade. Olhe, se isso de alguma forma ajuda vocês a aceitarem melhor a realidade da situação, continuem fazendo os exercícios caseiros. Mas, por favor, não criem expectativas completamente irreais e impossíveis. Mas Marta estava anos-luz de distância de qualquer pensamento de desistência. Nas semanas seguintes, os movimentos de Gabriel foram se tornando progressivamente mais claros, mais fortes e mais frequentes. Primeiro conseguiu mover conscientemente todos os 5 dedos de ambos os pés. Depois, levantou o pé inteiro por vários segundos consecutivos. Em exatos 2 meses de tratamento intensivo, conseguia dobrar ambos os joelhos de forma coordenada. Clara documentava obsessivamente cada progresso em vídeos detalhados no celular. Marta intensificou significativamente os exercícios, criando brincadeiras cada vez mais elaboradas que estimulavam diferentes grupos musculares e conexões neurais. Gabriel, vamos brincar de robozinho? Tenta levantar bem devagar a perna direita. E Gabriel conseguia. Não perfeitamente, não sem esforço considerável, mas conseguia realizar o movimento solicitado. Mas foi exatamente no 3º mês que o verdadeiro e incontestável milagre finalmente aconteceu. Marta estava ajudando Gabriel a se posicionar confortavelmente na cama, quando ele disse algo que a deixou completamente sem fôlego. Tia Marta, eu quero muito tentar ficar em pé hoje. Meu anjinho querido, ainda não chegou a hora ideal para isso. Por favor, tia Marta, eu sinto no meu coração que consigo fazer isso. Marta olhou profundamente nos olhos determinados e brilhantes de Gabriel e reconheceu exatamente a mesma força inabalável que ela carregava dentro do próprio peito. Tá bem, meu príncipe corajoso. Mas vamos com muito cuidado e devagar. Ela o ajudou delicadamente a sentar na beirada da cama, depois a posicionar os pés firmemente no chão frio. Segurou-o com segurança pelos braços magrinhos e disse com emoção: Agora, meu príncipe valente, faz toda a força que conseguir para ficar de pé. Gabriel se concentrou intensamente, fez uma careta de esforço máximo, e lentamente, muito lentamente, suas perninhas começaram milagrosamente a sustentar o peso completo do seu corpo pequeno. Ele conseguiu permanecer de pé por exatos 5 segundos antes de suas pernas cederem pela fadiga. E foi precisamente nesse momento mágico que alguém completamente inesperado apareceu. Eduardo estava casualmente passando de carro pela rua, retornava de uma reunião de negócios milionários no bairro, quando viu através da janela iluminada da sala uma cena que literalmente o deixou paralisado de choque. Gabriel estava de pé, firmemente apoiado em Marta, dando pequenos passos trêmulos mas reais pela sala de estar. Ele freou o Mercedes bruscamente no meio da rua e ficou observando hipnotizado pela janela por mais de 5 minutos.
simplesmente incapaz de processar mentalmente o que seus olhos testemunhavam. Quando Clara chegou do trabalho naquela noite, Eduardo a estava esperando tenso na porta de entrada da casa. Clara, acabei de ver Gabriel em pé e caminhando. Como diabos isso é possível? Clara o encarou com frieza glacial e desprezo acumulado. Agora você se importa com ele? Depois de abandonar covardemente seu único filho quando ele mais desesperadamente precisou do seu apoio? Responde à minha pergunta direta. Como ele está conseguindo andar? Ele ainda não está andando completamente sozinho, mas está tentando heroicamente todos os dias. E isso é exclusivamente graças a Marta, que nunca desistiu dele nem por um segundo sequer. Eduardo entrou na casa sem qualquer convite ou permissão. Gabriel estava relaxado no sofá, assistindo seus desenhos favoritos na televisão. Oi, papai, Gabriel disse com simplicidade, sem demonstrar muita emoção ou entusiasmo. Gabriel, é realmente verdade que você consegue ficar em pé sozinho? Consigo sim. O papai quer ver? Antes que Clara pudesse protestar ou intervir, Gabriel chamou animadamente. Tia Marta, o papai quer ver eu ficar de pé. Marta veio da cozinha. Viu Eduardo e sua expressão calorosa endureceu visivelmente. Gabriel, meu amor, você tem absoluta certeza? Ela perguntou carinhosamente, ignorando Eduardo completamente. Tenho certeza total. Vamos mostrar. E então, aconteceu algo que deixou Eduardo literalmente sem palavras. Com a ajuda cuidadosa de Marta, Gabriel se levantou vagarosamente do sofá, permaneceu de pé por 15 segundos, deu 5 passos pequenos mas firmes, e tornou a se sentar, sorrindo orgulhosamente de sua conquista. Eduardo ficou em estado de choque absoluto e total. Isso é cientificamente impossível. O melhor médico da cidade disse categoricamente que... O médico disse apenas o que a medicina tradicional dele consegue conhecer e compreender. Marta interrompeu firmemente. Mas não conhece absolutamente nada sobre o que uma criança determinada com amor incondicional e dedicação integral pode conseguir realizar. Eduardo olhou para Marta como se a estivesse vendo pela primeira vez na vida. Você conseguiu fazer isso? Você realmente conseguiu fazer meu filho andar? Eu não fiz absolutamente nada de especial. Eu simplesmente acreditei nele quando todo mundo, inclusive você, desistiu completamente dele. A resposta direta e honesta de Marta atingiu Eduardo como um tapa violento na cara. Eduardo não conseguiu pregar o olho naquela noite inteira. Às 7 da manhã ligou diretamente para Dr. Roberto e agendou uma consulta de emergência para o mesmo dia. Doutor, preciso urgentemente entender o que está acontecendo com meu filho. Seu filho? Pensei que o senhor havia legalmente renunciado à paternidade. Isso não tem a menor importância agora. Quero saber cientificamente como é possível ele estar caminhando. Dr. Roberto examinou Gabriel minuciosamente novamente. Solicitou uma bateria completa de novos exames especializados. Consultou outros neurologistas renomados de diferentes cidades. Após uma semana inteira de testes extensivos, finalmente deu o veredicto médico. É verdadeiramente extraordinário e inexplicável pelos padrões médicos convencionais. A lesão medular original ainda existe fisicamente, mas aparentemente houve uma reorganização neurológica espontânea significativa. O cérebro conseguiu encontrar novos caminhos alternativos para transmitir os impulsos motores. É extremamente raro na literatura médica, mas cientificamente possível. E o que especificamente causou essa recuperação neurológica? Muito provavelmente os exercícios motores constantes e sistemáticos, combinados com estimulação neural diária persistente. Quem teve a ideia genial de implementar esse protocolo terapêutico? Eduardo ficou completamente em silêncio. Sabia exatamente quem havia tido essa ideia genial. E foi nesse momento crucial que Eduardo finalmente compreendeu a dimensão colossal do seu erro. Eduardo retornou à casa de Clara no dia seguinte e pediu humildemente para conversar com Marta em particular no quintal. Marta, eu preciso urgentemente te pedir desculpas do fundo do coração. Não precisa me pedir absolutamente nada, Sr. Eduardo. Eu não fiz isso esperando reconhecimento ou recompensa. Eu sei perfeitamente disso. E é exatamente por isso que torna tudo ainda muito pior. Você salvou literalmente a vida do meu filho, enquanto eu covardemente o abandonei no momento mais difícil.
Marta o encarou com seus olhos sinceros e profundos. Senhor Eduardo? Gabriel sempre perguntava com tristeza por que o papai não vinha visitá-lo. E eu sempre mentia para ele, dizendo que o senhor estava muito ocupado com um trabalho importante, mas que amava ele imenso. Eu menti conscientemente para proteger o coração inocente de uma criança. Eduardo começou a chorar abundantemente, a primeira vez que derramava lágrimas em muitos anos. Como você conseguiu acreditar e perseverar quando nem os médicos mais especializados acreditavam? Porque eu sou mãe, senhor Eduardo. E mãe verdadeira não desiste nunca de filho, jamais. Mesmo quando o mundo inteiro desiste e abandona, a gente continua lutando até o último suspiro. E foi exatamente nessa hora que Eduardo tomou a decisão mais importante de toda a sua vida. Eduardo convocou uma coletiva de imprensa grandiosa no auditório principal de sua empresa. Convidou pessoalmente jornalistas de toda a região, médicos especialistas, autoridades municipais e estaduais, líderes comunitários e representantes de ONGs. Senhoras e senhores, ele começou com voz visivelmente embargada. Há exatos 6 meses, eu cometi o ato mais covarde e desprezível da minha existência. Abandonei cruelmente meu único filho, quando ele mais desesperadamente precisou da minha presença e apoio. Disse literalmente que não queria um filho inválido, atrapalhando minha vida. O auditório lotado ficou em silêncio absoluto e constrangedor. Hoje, meu filho Gabriel caminha perfeitamente. Não graças aos melhores médicos, não graças aos meus milhões, mas exclusivamente graças a uma mulher extraordinária e heróica chamada Marta Oliveira. Ele chamou Marta ao palco principal. Ela veio relutante, vestindo timidamente sua melhor roupa domingueira. Marta ganhava apenas um salário mínimo como empregada doméstica, mas possuía algo que todos os meus milhões jamais poderiam comprar: fé inabalável, dedicação integral e amor absolutamente incondicional. Eduardo se voltou emocionado para Marta diante de todas as câmeras. Por isso, tenho a honra de anunciar oficialmente que estou criando o Instituto Gabriel Santos de Reabilitação Infantil, com um investimento inicial de R$20 milhões, e Marta Oliveira será a diretora executiva. A plateia inteira explodiu em aplausos emocionados que duraram vários minutos. Mas Marta ainda não havia terminado de surpreender absolutamente todo mundo. Marta se aproximou do microfone com Gabriel nos braços, claramente nervosa, mas determinada. Eu quero agradecer profundamente ao Sr. Eduardo por essa oportunidade incrível. Mas também quero aproveitar para dizer algo muito importante para todo mundo. Ela olhou diretamente para as câmeras de televisão. Eu não sou médica formada, não tenho diploma universitário, não estudei em faculdades caras, mas tenho algo que nenhuma escola do mundo consegue ensinar. Eu sei que amor verdadeiro move montanhas inteiras. Gabriel, aconchegado nos braços dela, pegou o microfone e disse com voz infantil clara: a tia Marta nunca desistiu de mim nem um pouquinho. Mesmo quando eu chorava de dor, mesmo quando eu falava que não conseguia fazer os exercícios, ela sempre falava: você consegue sim, meu príncipe corajoso. Você consegue, e vai conseguir sempre. E então Gabriel fez algo que emocionou até as lágrimas absolutamente todas as pessoas presentes. Ele pediu gentilmente para Marta o colocar no chão do palco. E na frente de todas as câmeras de televisão do país, caminhou completamente sozinho por 20 metros, até os braços abertos e chorosos de Clara. Não havia um único olho seco em todo o auditório lotado. 6 meses depois da inauguração, o Instituto Gabriel Santos já havia se tornado referência nacional absoluta em reabilitação infantil especializada. Marta havia contratado os melhores fisioterapeutas, médicos renomados e psicólogos especializados, mas mantinha rigorosamente sua filosofia fundamental. Primeiro a gente ama incondicionalmente, depois a gente cura completamente. Eduardo e Clara não reataram o casamento, mas se tornaram parceiros dedicados na criação amorosa de Gabriel e na administração eficiente do Instituto. Eduardo havia aprendido dolorosamente que ser pai verdadeiro não significava simplesmente dar dinheiro, mas dar presença constante, carinho e dedicação. Gabriel não apenas caminhava perfeitamente como qualquer criança normal, como havia se tornado uma criança extraordinariamente alegre, confiante e generosa. Ajudava diariamente outras crianças no instituto, contando sua história inspiradora e oferecendo esperança concreta para famílias desesperadas.
E Marta? Marta continuava sendo essencialmente a mesma Marta de sempre. 2 anos depois da recuperação milagrosa, Dr. Roberto procurou humildemente Marta em seu escritório no instituto. Marta, preciso te fazer uma pergunta que me intriga desde o primeiro dia. Como você soube instintivamente que Gabriel podia andar? Eu nunca soube com certeza, doutor. Eu simplesmente acreditei com todo o meu coração. Qual é a diferença prática entre saber e acreditar? Marta sorriu com aquela sabedoria simples e profunda que sempre a caracterizou. Saber cientificamente é ter certeza absoluta baseada exclusivamente em fatos comprovados. Acreditar é ter esperança inabalável baseada no amor incondicional. E amor verdadeiro consegue realizar milagres que a ciência ainda não conseguiu explicar satisfatoriamente. Dr. Roberto balançou a cabeça, genuinamente admirado. Você me ensinou muito mais sobre medicina verdadeira do que 15 anos de residência especializada. E hoje, 5 anos depois daquela quinta-feira que mudou tudo, Gabriel tem 11 anos, joga futebol no time oficial da escola, tira notas excelentes e sonha em se tornar médico pediatra para ajudar todas as crianças doentes como a tia Marta me ajudou. Marta terminou o curso superior de fisioterapia que Eduardo orgulhosamente pagou para ela, mas continua sendo carinhosamente chamada de Tia Marta por todas as centenas de crianças que já passaram pelo instituto. Eduardo se transformou em um dos filantropos mais respeitados e atuantes do país, mas sempre diz que sua maior conquista na vida não foi construir um império de milhões, mas reconquistar o amor e o respeito do próprio filho. Clara voltou a lecionar, agora como coordenadora pedagógica no instituto, ensinando diariamente crianças com deficiência que seus sonhos não têm limites nem fronteiras. E na entrada principal do Instituto Gabriel Santos, uma placa de bronze resume eternamente toda essa história transformadora. Aqui dentro não existem impossíveis médicos. Existem apenas milagres esperando pacientemente para acontecer. A empregada que ganhava um salário mínimo provou definitivamente que os maiores tesouros do mundo não se compram com dinheiro. Se conquistam exclusivamente com amor incondicional. Gabriel nunca mais seria o mesmo menino. Eduardo nunca mais seria o mesmo pai. Clara nunca mais seria a mesma mãe. Mas principalmente, mais de 1000 crianças nunca mais serão as mesmas, porque uma mulher simples ousou acreditar heroicamente quando o mundo médico inteiro havia desistido completamente. O Instituto Gabriel Santos já atendeu crianças de 15 estados brasileiros e 8 países diferentes. Médicos do mundo inteiro visitam regularmente as instalações para estudar os métodos não convencionais de Marta. Mas para ela, não existe mistério nem segredo. É só amar de verdade e nunca, jamais desistir. Se esta história tocou profundamente seu coração, deixa o like, compartilha com todos seus amigos e se inscreve no canal. Porque todo mundo merece ter alguém que acredite nos seus milagres impossíveis. E quem sabe você não é o próximo Marta ou o próximo Gabriel, esperando para provar ao mundo que impossível é apenas uma palavra inventada por quem desistiu cedo demais?